É de arrepiar. Quem assistiu o pronunciamento do Maduro é arrepiante, Adriles. Depois dele falar que os arruaceiros drogados e armados, que ele fala várias vezes, ele repete isso várias vezes. Tem uma parte interessantíssima, Adriles, que ele diz o seguinte: o meu compromisso é com a verdade. Eu digo a verdade para vocês. E vocês têm que obedecer à verdade. Eu achei isso daí o espírito mais forte da presença tirânica do cara e do cinismo dos tiranos, né? Então é o seguinte, eu trago para vocês a verdade. Veja só, a verdade na sua essência, no seu absoluto. E vocês têm que obedecer à verdade quando eu conto ela para vocês, Adriles. Ô Marco, Adriles, desculpa, só um adendo que eu acho que é importante para o seu comentário. E lembre-se que o Celso Amorim se pronunciou dizendo que estava na Venezuela em busca da verdade. Então, olha como a verdade é também um instrumento de manipulação de governos totalitários. O conforto do ditador é sempre se apoiar no controle daquilo que eles manipulam da realidade e que dizem ser verdade. Por que o Maduro tem esse conforto total de fraudar as eleições a olhos vistos, inclusive internacionais? Porque ele se acostumou, nos últimos 20 anos, a mandar e desmandar na Venezuela, tendo cooptado o judiciário, tendo cooptado a imprensa, tendo cooptado o exército, tudo. Todas as instituições estão abaixo do nariz de Maduro, abaixo do jugo de Maduro. Ele não tem contraprova, ele não tem contraponto, ele não tem oposição. A própria oposição é um dissenso daquilo que era o chavismo, ou seja, é uma oposição permitida. Os verdadeiros opositores saíram. A verdadeira oposição, na verdade, hoje na Venezuela é o povo. Como a gente disse aqui ontem, Marco Antônio, você participar de um jogo fraudulento, você de alguma forma está sendo conivente com esse jogo fraudulento. Só que o que Maduro não contava é com a imensidade de observadores internacionais que apontaram uma fraude gigantesca nesse jogo. Só que ele não tem agora como voltar atrás. Ele vai dobrar, ele vai triplicar, ele vai quadruplicar a aposta. Esse é o destino de todo ditador. Não é só apenas displicência, é megalomania. A megalomania de um homem que está há 20 anos no poder, que manda e desmanda do poder e não tem nenhum tipo de contraponto, não tem nenhum tipo de oposição. Então, Maduro está fazendo isso de caso pensado. Pode ser que seja uma coisa suicida e pode ser que ele fique mais 10, 20 anos no poder. Tudo pode acontecer. Como eu disse aqui ontem, e volto a reiterar, o problema de uma ditadura, quando você tem exatamente cooptadas o exército, o judiciário, a imprensa, a própria oposição, é que você, eventualmente, não dá margem para fazer qualquer tipo de contraponto. Você não dá margem para fazer qualquer tipo de oposição. E aí você cria um princípio narcísico, megalômano, de que você pode absolutamente tudo. Agora, e observadores internacionais apenas observam, eventualmente nada acontece. Os observadores internacionais teriam, né, por obrigação, quer seja a ONU, quer seja a Argentina, quer seja o Brasil, de fazerem alguma coisa em benefício do povo. Porque se o povo reage à ditadura, o povo é morto. Como é que o povo vai reagir contra o exército? Está tendo heróis lá na Venezuela, está tendo uma mobilização, estão derrubando estátuas, mas se houver uma mobilização organizada, o cara manda o exército passar fogo no povo, porque o cara é um ditador. E aí o que vai fazer? O que vai acontecer? Circunstancialmente, aí volto a dizer o que eu disse ontem também. O problema do mundo ocidental livre, democracia, é aceitar a democracia, é aceitar a ditadura de alguns países, é aceitar a livre iniciativa, olha o paradoxo, de estabelecer uma ditadura em determinado país que seja vizinho ao seu e que você não pode interferir de qualquer forma, porque, eventualmente, ali há uma soberania nacional. Aí eu contesto o contexto de soberania nacional. Soberania nacional é do povo. Democraticamente, é do povo. Soberania não é de um ditador que oprime, massacra, persegue, censura e mata o próprio povo. É a mesma coisa de você ver ao seu lado um vizinho sendo, sei lá, estuprada, sendo torturado, sendo morto e não fazer nada. Sim. Então, qual que é o papel da ONU? É observar? Qual que é o papel da Argentina? Falar o Milei lá, que eu gosto muito dele. Ah, liberdade, caralho, mas não fazer nada?
Ele está fazendo, ele pediu com o exército, o exército funcionando. Reunião da OEA, cara. Mas você tinha que ter uma reunião de exército, você tinha que ter qualquer coisa para demover, para tirar, para arrebentar o Maduro e arrancar ele do poder na tapa. A palavra é exatamente essa. Se tem um ditador oprimindo o povo, ele tem que ser retirado. Você tem que ter um organismo. Para que serve a OEA? Para que serve a ONU? Para que serve a OTAN? Se deixa que ditaduras vicejem. Alguém pode dizer, não, a Rússia, a China tem ogiva nuclear, como é que vai fazer para tirar os ditadores? Mas a Venezuela é fácil. É bem fácil. Não, irmão, não é fácil invadir o país. É só pegar o exército em conjunto e tirar o cara de lá. Dentro da Venezuela é praticamente impossível. Se você tem uma política de observância e de indiferença a essa observância, nada vai ser feito. Ditaduras como Nicarágua, como Venezuela, como Cuba, que está aí há 70 anos, vão continuar existindo. É preciso criar organismos e mecanismos internacionais para, além da observação, para que consigam fazer uma aferição de que países estão oprimindo seu povo e tirar esses ditadores. Mas não aí viva a soberania nacional, cada um que se vire. Adriles, dá um espacinho só. Eu só queria ouvir rapidamente, acho que o Didi tinha um tweet para fazer também, o professor também. Não é isso, é porque a Adriles, do jeito que a Adriles está comentando, parece que é muito fácil as pessoas se reunirem para invadir a Venezuela. Não é, cara. Para você invadir um país, para você ocupar militarmente o país, primeiro é muito dinheiro, segundo é uma logística gigantesca. E outra coisa, por que os Estados Unidos não ganhou a guerra no Vietnã? Por que a Rússia não ganhou a guerra no Afeganistão? Eram potências militares, estavam lá há 10 anos e não ganharam. Não é tão simples assim, Adriles. Não estou dizendo que seja assim, estou dizendo que é necessário. Deixa ele terminar meu raciocínio. Hoje em dia é muito mais fácil você destruir o país economicamente com sanções do que militarmente. Eu acho que pela via militar não é a melhor opção. As sanções econômicas, Didi, vão afetar quem? As sanções econômicas vão afetar o povo, cara. A longo prazo vai piorar a vida do povo também. Esse que é o problema. Eu vou pedir um respiro, porque... E uma guerra não vai piorar a vida do povo. A gente está no debate, Marco Antônio. A gente está com muito link para fazer aqui. Não, mas é que você está monopolizando. O professor André quer falar. Monopolizando, eu fiz um comentário, Marco Antônio. Vamos lá, professor. Não, só uma ponderação. Veja, o problema, eu sempre, aliás, isso é algo que eu insisto muito, o problema da lei, ou da gente criar organismos, ou instituições, etc., é que elas sempre acabam desvirtuadas da sua função original. Então, se nós hoje tivéssemos, vamos chamar assim, um exército mundial, ou a força planetária, ou qualquer coisa do gênero, para invadir países ditatoriais, pode ter certeza que no dia seguinte as pessoas estavam invadindo democracias para torná-las ditaduras na mão das pessoas que têm dinheiro para fazer a invasão. Aliás, a ONU, o quanto a ONU foi desvirtuada da sua função original desde a sua criação, é um bom exemplo disso. Hoje a ONU serve para quê? Para nada, para você ir lá e ficar fazendo blá blá blá. Mas a ideia original era essa, era de que houvesse uma reunião consensual para se estipular ou se estabelecer ali quais eram os regimes que, enfim, deveriam ser organizados melhor ou invadidos, etc. Então, é um risco a gente criar uma polícia do mundo, num mundo como o que a gente existe. O país é uma organização criada, o Estado é uma organização criada, a ONU é uma organização criada. Você tem que estabelecer organizações criadas, como diz o Hobby, para que o homem não seja o lobo do homem. O problema é quando o Estado se transforma no lobo do homem. Se isso acontece, isso tem que ser reformado. Agora, não tem outra alternativa. Sanções econômicas vão destruir o próprio povo. O homem vai se tornar o lobo do homem também. A polícia do mundo também vai se tornar lobo do homem. Não necessariamente. Os Estados Unidos têm sido a polícia do mundo há 50 anos. Não necessariamente estão transformando no lobo do homem. Isso é uma perspectiva muito cética que você está colocando. Você tem que estabelecer mecanismos de alguma forma para proibir a ascensão de ditaduras. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não acredito na possibilidade humana de gerenciar o outro de uma forma plena. Então não tem Estado, André. Então tem Estado, mas a gente precisa admitir as suas falhas para corrigi-las. Não tem um Estado. Exatamente o que eu estou falando, corrigi-las e aprimorá-las.
Não existe polícia global, Adrilles Jorge. Existe soberania do país. E quando você invade... Caramba, de novo, Marco Antônio, soberania é do povo. Se você tem um ditador que oprime, massacra, tortura o povo, então, que soberania é essa, cara? Adrilles, é isso que eu tô querendo dizer. Você tá querendo dizer para os caras entrarem no país lá, diante de uma coalizão... Os caras não, tô falando de organismos, da ONU, de país, o caralho a quatro. A ONU não tem como não faz nada. Qual que é a alternativa de vocês, então? Adrilles, respira, cara. Você não tá deixando ninguém falar, respira. Não, deixei todo mundo falar. A ONU não tem exército. Tem exército. Deveria ter, isso que eu tô querendo dizer. Não, isso é um absurdo que você tá falando. Tá bom, então você dá qual solução, Mangadão? Tem 30 anos que tem ditadura na Venezuela. Qual solução que você dá? O país tem que resolver os seus problemas e o apoio internacional ele vai ser reflexo. Sempre foi, sempre será assim. A influência é reflexa. Seja da CIA, seja dos organismos internacionais. A gente vive de influência reflexa da ONU e de várias outras entidades e organismos internacionais que a gente denuncia. Porque a gente quer restabelecer a soberania. Tem 70 anos que tem uma ditadura em Cuba. Esses organismos internacionais não fazem absolutamente nada. A solução que você está dizendo é a solução que existe. A solução que existe permite que a Venezuela há 30 anos seja uma ditadura que oprime o povo. Não funciona. A solução que você está dizendo não funciona. É isso que eu tô querendo falar. Você quer também não funciona. A Bahia do Porto. Eu quero experimentar. Eu queria que teve uma junção de países organismos que proibissem, que tivesse ditadura que oprime o povo. Cuba na Bahia do Porto. Olha o gongo. Segura aí. A gente tem várias pautas, a gente vai poder explorar esses temas. A gente ainda tem muito assunto aqui para debater, ainda sobre a Venezuela. Só hoje, Venezuela. Não, mas tem vários ângulos diferentes. E você trouxe um ângulo novo ainda. Eu nem esperava que você fosse defender uma entidade hiperglobalista com poder. É isso aí, eu estou defendendo isso aí. É isso aí mesmo que você está dizendo. O globalismo, em alguma medida, ele é necessário para coibir ditaduras. A gente não vive só no mundo de aldeias. Adrilles, essa sua ideia será a única capaz de criar uma ditadura mundial. Não é de criar ditadura mundial, não, André. É só perceber, só aferir. Adrilles, vamos segurar o fio da meada aqui. Segura um pouquinho hora pro Nobis, que você tomou acho que uns 4 agora e você tá... Não, é porque vocês estão querendo propor soluções que não funcionam há décadas. A tua solução há décadas. Assinado Adrilles Jorge e todas as ditaduras... Eu quero mudar as coisas, eu quero tirar a Venezuela da ditadura. Deixa a soberania nacional sobreviver. Mas não é soberania, meu filho. Adrilles, colocar efetividade acima do regramento é tudo o que a gente tem feito, por exemplo, em relação a fake news, a cerceamento à liberdade de expressão. Como a gente não consegue controlar pelas regras, vamos para a punição. O regramento, na força. O regramento é aliado à efetividade. Você pode reformar o regramento. Eu preciso